Olá, seja bem-vindo a mais um programa. É muito bom saber que você nos acompanha do outro lado, no rádio, na TV, na internet e nas principais mídias corporativas. Muito obrigado por sua audiência. Hoje vamos falar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso, convidamos o advogado especialista Rafael Pontes de Miranda. No programa de hoje. Rafael Pontes de Miranda, é um prazer conversar com você sobre LGPD e trazer conhecimento para as pessoas através do Sistema União de Comunicação. O que é LGPD? Ô Palmi, tudo bem? Queria primeiramente agradecer o convite, dizer que fico honrado aí de falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para o seu público e aproveitar para desejar saúde a todo mundo que nos assiste, dizer que tenho fé que esse período vai passar o mais rápido possível. Então, Almi, LGPD é o acrônimo de Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa Lei 13.709, que foi promulgada em agosto de 2018. É, em verdade, uma resposta brasileira a uma preocupação crescente mundial com relação à privacidade dos dados das pessoas e ao uso indevido desses dados. Veja, quando todos nós nos relacionamos comercialmente, normalmente nós entregamos dados para cadastros, seja em lojas, seja em escolas, seja em sites de internet. E essa lei veio deixar claro que esses dados pertencem a você, proprietário dos dados, e não aquelas empresas que controlam ou armazenam seus dados. O uso desses dados não pode ser de forma indiscriminada. Então, a lei veio regulamentar e criar limites, requisitos para que esses dados possam ser utilizados em eventual análise, tratamento ou direcionamento de informação. Rafael, a lei entra em vigor justamente agora. Esse calendário está mantido ou haverá alguma prorrogação? Uma lei promulgada no Brasil, ela leva em regra um prazo de 45 dias da sua publicação para entrar em vigor. É o que nós no direito chamamos de vacatio legis, que é aquele período para que a população, conhecendo os termos dessa lei nova, se adeque a eles. Claro que uma lei pode alterar esse prazo. Quanto mais complexa for o seu conteúdo, mais longo deve ser esse prazo. A Lei Geral de Proteção de Dados inicialmente trouxe um prazo de 18 meses de vacatio legis. Houve uma primeira prorrogação, trazendo esse prazo para o dia 14 de agosto deste ano, mas em abril agora, o Presidente da República editou a medida provisória 959, que adiou o prazo de vacatio legis para o dia 3 de maio de 2021. Acontece que, como toda medida provisória editada no Brasil, ela precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional em 120 dias, sob pena de perder seus efeitos. O Congresso Nacional tem até o dia 24 deste mês para converter a medida provisória 959 em lei ou não. Caso isso aconteça, nós teremos um novo prazo de vacatio legis. Caso isso não aconteça, essa lei entrará em vigor imediatamente. Quando a lei foi aprovada, foram necessárias algumas mudanças pontuais. Uma das preocupações dos empresários é deixar as empresas ok com a lei. Onde buscar essa adequação? Então, Almi, esse período de vacatio legis que nós conversamos agora há pouco, é exatamente o prazo que o legislador dá à sociedade para se adequar aos termos da nova lei. Desde a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, os empresários têm buscado adequar o seu procedimento para atender os requisitos da lei, aumentando assim a proteção aos dados de seus clientes. Eventualmente, algum empresário que não tenha atentado a essa exigência nova, é importante contratar profissionais habilitados. Nós aqui em Recife temos grandes nomes, excelentes profissionais que podem assessorar o empresário na adequação e ajuste dos procedimentos internos, contratos, tudo que precisa ser alterado para que atenda aos requisitos legais. Rafael, o que é um dado sensível? O conceito de dado sensível está expressamente previsto na lei, está no artigo 5º, inciso 2º dela.
é aquele dado que está relacionado à origem étnica da pessoa, à sua orientação sexual, aos seus dados genéticos, à sua posição política, à sua filiação a sindicato. Enfim, são todos aqueles dados que o legislador se preocupou, porque são dados que podem servir de resultado preconceituoso por quem o opera, por quem trata esses dados. Todos esses dados que podem levar a conclusões preconceituosas, eles têm um tratamento especial na lei. São chamados os dados sensíveis. Fale pra gente o que é um dado anonimizado. Os dados anonimizados também têm conceito legal. São aqueles dados que, partindo dele, você não consegue identificar a pessoa. Muitas vezes, na utilização de volume de dados, não interessa quem é o indivíduo, pontualmente falando. Por exemplo, pesquisas, estatísticas, agora em eleições, pesquisas eleitorais. Pouco importa quem respondeu o questionário. Se você não coleta os dados capazes de identificar aquela pessoa, esses dados são anonimizados. Eles não conseguem, por nenhuma análise técnica razoável, procedimento técnico razoável, identificar quem é o proprietário dele. A lei permite que a empresa ou a entidade, coletando esses dados, faça a anonimização deles por um procedimento que seja de difícil reversão, para que, estando os dados anonimizados, eles tenham mais liberdade de manuseio. A lei retira dele a natureza de dados pessoais. Rafael, as empresas podem fornecer dados para outras empresas? É sim, Almi. É sim possível que uma empresa que detenha dados pessoais compartilhe esses dados com outra empresa, desde que atenda os requisitos legais. Por exemplo, a lei trouxe, no artigo 7º, as 10 hipóteses em que um dado pode sofrer tratamento. A primeira deles, a mais genérica, é a exigência do consentimento pelo titular. Nesse caso, um dado que obteve esse consentimento para tratamento, para que ele seja compartilhado com outra empresa, ele precisa ter um consentimento específico desse compartilhamento. E aí sim, ele pode ser compartilhado com outra empresa. Como a população está inserida na LGPD? Então, Almi, eu entendo que essa lei é um dos maiores impactos legislativos para as pessoas dos últimos tempos. Efetivamente é uma lei que vem para dar guarida, dar proteção à privacidade de todo mundo, aos dados de todo mundo. Então, é pleno envolvimento de todos nós com esta lei. Você precisa ter também a consciência da privacidade desses dados, porque um dos termos, uma das condições que a lei permite que empresas, controladores passem a tratar seus dados é exatamente com o consentimento. Então, é preciso ter mais cautela, mais responsabilidade nos contratos, seja eles digitais, seja eles físicos, que as pessoas estão assinando. Que anuência é essa que as pessoas estão dando para os controladores? Isso é uma questão de educação populacional também, que a população entenda que há uma relevância imensa em proteger os dados pessoais. A privacidade é preciso protegê-la. Isso é um direito fundamental. As organizações precisam pedir consentimento para coletar ou tratar dados? Então, Almi, como a gente falou agora há pouco, a lei trouxe 10 hipóteses em que é possível o tratamento dos dados pessoais. O primeiro deles, talvez o mais relevante, é o consentimento do titular. Talvez o mais comum. Mas existem 9 outros casos específicos que precisam ser analisados individualmente, que dispensam o consentimento pelo titular. Então, o consentimento é talvez a situação principal, o carro-chefe, mas existem 9 outras hipóteses em que o consentimento pode ser dispensado. Rafael, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bem, Almi, eu que agradeço o convite. Vamos acompanhar aí a resposta que o Congresso Nacional vai dar. Vamos ficar atento a essa nova lei e que
mais uma vez, reforço o meu desejo de saúde a todo mundo que está nos assistindo. Forte abraço e fica à disposição. Rafael Ponte de Miranda, foi um prazer receber você em nosso programa e trazer conhecimento para as pessoas através do Sistema União de Comunicação. Muito obrigado por sua participação. Obrigado a você que nos acompanha nas principais mídias corporativas, nas redes sociais e no canal 7 da NET. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.